todos, aqui é Adriana Tanese Nogueira. Eu vou dar uma live de improviso para responder algumas perguntas que uma estudante de psicologia me fez para apresentar para a turma. Eu resolvi fazer uma live porque as perguntas, como eu vi, estão aqui, são de interesse coletivo. A minha linha é de psicanálise pós-junguiana. Eu vou começar aqui pelas perguntas que ela me fez. Ela vai apresentar isso para a turma, é um grupo que está fazendo uma pesquisa e ela não encontrou, olha só que interessante, ela não encontrou profissionais da área da psicologia que sigam a orientação junguiana e chegou até mim e eu gosto de fazer essas coisas. Eu acho importante as pessoas saberem, os jovens entenderem coisas e divulgar uma visão diferente. De fato, nós estamos num universo de psicanálise baseado em Freud e sobretudo em Lacan no Brasil. Por que eu chamo em primeiro lugar a psicanálise que eu pratico de psicanálise e não de psicologia junguiana? Porque eu sigo uma orientação, assim como está no nosso canal do Instagram, uma orientação que é da psicanalista fundadora dessa linha, que levou adiante o pensamento junguiano, que define psicanálise, conforme Freud disse. A psicanálise é trazer para o inconsciente, para a consciência o inconsciente. Então, toda vez que a gente faz esse trabalho de trazer para a consciência o que está no inconsciente, nós estamos fazendo psicanálise. Podemos interpretar o material que emerge, podemos definir as regras ou método para isso acontecer de muitas formas. E aí são as linhas teóricas. Mas o cerne é este. E, sobretudo, na psicanálise freudiana, isso é evidente, é escancarado, né? Freud consegue resolver os casos justamente porque traz para a consciência material inconsciente, superando as resistências do ego, né? Da consciência. Jung faz isso de forma ainda mais amplificada, incluindo todo o inconsciente do coletivo humano. E Montefosque, que é a fundadora, ela não gostaria dessa palavra, ela levou adiante o pensamento junguiano, ela faz a mesma coisa. Então, eu pratico psicanálise por isso. Eu trago o inconsciente para a consciência. O que for que eu vou trazer, pouco importa. Se é um alfinete ou se é um dinossauro, não importa. Esse processo é psicanálise. Então, eu faço psicanálise. A primeira pergunta que me colocam é: por que eu escolhi essa linha da psicologia? Eu não é que escolhi realmente. Eu era muito nova, eu tinha 16 para 17 anos e eu identifiquei uma psicóloga amiga de família que eu achei que tinha algo para me dar. E ela, coincidentemente, era junguiana. Ela era junguiana. E depois ela virou pós-junguiana e depois eu mudei, saí dela e fui diretamente trabalhar, lidar com Silvia Montefosque. De qualquer forma, a psicologia junguiana me parece a única que é abrangente o suficiente para dar respiro à alma humana. E a minha é grande, sinto muito, é grande, precisa de espaço. A psicanálise freudiana e lacaniana, então, é assim uma corda no pescoço para mim. Eu lembro quando eu estudei filosofia, porque achei que filosofia, como de fato era para mim, continua sendo o melhor caminho para conhecer o ser humano. Enquanto eu estudava também psicanálise, mas não academicamente, eu tentei passar para psicologia academicamente, achei muito chato, voltei para filosofia. Em filosofia, entretanto, tinha uma aula, tinha uma matéria que era de psicanálise e era precisamente, a cátedra era do professor que na época era o presidente da Associação Psicanalítica Freudiana na Itália, que criou uma vertente de psicanálise freudiana chamada teoria coinêmica. O nome dele era Franco Fornari. Eu lembro, eu tinha 20 anos, estudando essa matéria, eu tinha que assim, me controlar. Eu levantava da cadeira e voltava, porque a gente estudava assim, ficava muitas horas sentado com a bunda na cadeira, né? Então eu levantava e andava e voltava a sentar, levantava, andava, voltava a sentar, porque era sufocante. O Fornari praticamente reduz ainda mais do que Freud a psique humana a 7, que são os coinemas, que são vamos dizer assim, os elementos comuns a todos nós, rodeando simplesmente a nossa família ou de origem. Montefosque mostra isso, a gente vê muito explicitamente no nível 3 da minha formação, que se chama Médio 1,
o limite que isso implica. Também no básico 2 a gente vê isso. Então eu escolhi essa pessoa porque eu sigo a minha intuição. Eu sou assim, eu sigo a minha intuição, geralmente ela não falha. A psicanálise ou a psicologia junguiana é o que dá respiro para a alma, dá conta da maravilha dos processos psicológicos, expande o pensamento e aprofunda a nossa compreensão da realidade. E eu gosto disso, combina perfeitamente comigo. Oi, Caroline. A segunda pergunta que essa aluna me fez é: como definir personalidade nesta linha de trabalho? Para Jung, a personalidade é a realização do todo do que somos, do todo, os vários aspectos do que somos. A personalidade, ela tem um tempo de amadurecimento. A gente nasce com potencial, claro, com embriões que, na verdade, desde bebê a gente consegue identificar. Um adulto consegue identificar na criança, se souber ver. Mas a personalidade mesmo é o resultado de um trabalho de desenvolvimento. Para Jung, a personalidade não são só traços específicos que você possa ter. É a realização de quem você verdadeiramente é. Então, implica um grande trabalho interior, porque aí a personalidade se manifesta como uma espécie de estrela. Ela atrai, ela vem, ela mostra para que veio. Agora, no ponto de vista da estrutura psíquica, o ser humano, né, é formado por várias partes, por assim dizer, né? E tanto que a principal, que é o cerne, é o si mesmo. E é dele que surge ou que emana a personalidade. E a nossa função, nós que somos, que não somos o si mesmo, mas que somos a flor que nasce dessa raiz, é permanecermos vinculados a essa raiz, para podermos de fato florescer. Senão somos todos margaridinhas de campo para ser igual aos outros. Qual seria a direção de um tratamento a partir dessa definição? Tratamento é uma palavra que a gente tem que usar com um senso crítico, porque tratamento implica que eu vou tratar alguém que está deformado, defeituoso, que não está funcionando bem. Nada disso a gente faz, não. Nesta linha junguiana, permanecendo só com Jung, nessa linha junguiana... Oi, Nadir, você está aí? Exatamente, eu estou respondendo as tuas perguntas para essa moça aqui que eu estou mencionando, para poder... porque todo mundo vai gostar de ouvir essas respostas. Então, o tratamento, que não é um tratamento, é uma abordagem, o que eu quero como analista, eu quero ajudar a pessoa a desenvolver o todo que ela é, né? E não um pedacinho dela. O meu objetivo é que ela integre as várias partes de si, custe o que custar, porque é somente isso que de fato vai empoderá-la, vai dar força, é reconectar a flor à raiz. E claro que uma flor reconectada à raiz não é muito mais forte? É impossível viver sem raízes. As raízes são esse cerne interior que todos temos, que se chama si mesmo, e que está interconectado, como todas as raízes, né, numa floresta, entre si. Então, os nossos si mesmos estão interconectados num todo maior. O psicólogo, como eu repito, eu sou psicanalista. Graças a Deus, no Brasil é possível ser psicanalista e não sem fazer a faculdade de psicologia. Enfim, o profissional, o analista, o que vai fazer? A postura do analista eu me sinto muito uma facilitadora. Eu facilito uma relação. Isso implica várias ações, né? Várias ações. A principal delas é eu estar nesse processo, que eu estou ajudando o outro a entrar. Se eu não estiver plenamente, eu não tenho como fazer meu trabalho direito. Aí eu tenho que fazer um emprego. Aí eu tenho um emprego. Eu tenho uma série de regrinhas que eu vou aplicar para ajudar o outro. Isso não existe, não funciona. Eu acho desumano, eu acho absurdo. Não funciona, não é assim. O analista é uma pessoa que está nessa jornada e ajuda outros a entrarem. E por estar bem adiantado nessa jornada, comparado à pessoa que está ajudando, ela pode ajudar. E ela vai ajudar até onde ela mesma tiver chegado.
Então, ela não tem como dar aquilo que ela não alcançou pessoalmente. Nessa abordagem de psicanálise, sobretudo pós-junguiana, mas isso porque a Montefoschi praticamente teoriza isso, mas Jung já falava isso. Jung mesmo disse, graças a Deus eu sou Jung e não sou junguiano, porque infelizmente o que temos são réplicas. Então as pessoas, no lugar de fazerem a sua jornada interior e seguirem os processos que tiverem que seguir, cada um com o seu mundo, com a sua unicidade, com a sua criatividade a ser descoberta, imita. E eu tive alunas assim, que inclusive nas sessões me imitavam, a minha pose, o meu jeito, mas não funciona e depois é falso. Não temos como fazer isso. Não é bom, não faz bem para ninguém. E são imediatamente, né, devolvidas à realidade. Cada uma tem que aprender a ser si própria e não imitar ninguém. Então, nessa minha abordagem, a minha abordagem que é da Montefoschi, que é de Jung, porque é só uma evoluçãozinha nesse caso de Jung, nós trazemos para o outro quem somos. E todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sente isso. Quantas vezes vocês conhecem alguém e essa pessoa passa para vocês determinadas emoções, boas, ruins, não importa, passa coisas que independem daquilo que ela fala. Isso é por isso também que muitas vezes a gente cai em armadilhas, né? Quando não temos clareza do que sentimos, de nós mesmos, então a gente pode ser atraído por coisas que na verdade não são boas. Mas a questão é que é o todo da pessoa que fala conosco. Então, o psicanalista é quem tem consciência desse todo que ele é e tem consciência do que está transmitindo para o outro, dentro de certos limites, mas tem consciência. E ajuda o outro a trabalhar tanto no plano da consciência, por isso que transcende a psicologia, porque a psicologia é a ciência que trabalha com o ego, basicamente. A psicologia não trabalha com o inconsciente. Essa é a grande diferença entre psicologia e psicanálise. A psicologia trabalha com o inconsciente e está baseada nas abordagens americanas, que são o comportamentalismo, e dele depois surgiu o cognitivismo e as várias variantes nessa área. Trabalha com o ego, ou seja, com como você pensa, com como você age, etc. Obviamente, a gente também trabalha com isso. Só que nós não temos a ingenuidade de achar que a gente mexe alguns parafusos e a gente obtém respostas novas. Porque para mim isso é como mudar as móveis da casa e achar que eu estou com uma casa nova. Não é bem assim. Porque existem processos mais profundos e todo mundo, absolutamente todo mundo, pode conferir isso na própria vida. Quantas vezes você quis fazer alguma coisa, começar algo novo, quis mudar de hábito, quis dizer sim ou dizer não e depois falha no meio do caminho. Por quê? Porque tem algo a mais, não basta você fazer uma lavagem cerebral. Não basta, tem coisas mais profundas. E como que você trabalha as emoções? Vai colocar em caixinhas? Não dá. As emoções depois viram o tsunami. Basta ver a nossa quantidade de pessoas medicalizadas que temos hoje. Todo mundo está medicalizado, né, com remédios psicotrópicos, porque não funciona esse tipo de abordagem para o ser humano. Eu diria nem para os animais, né? Se bem que eu estou usando comportamentalismo e cognitivismo para treinar meu cachorro e está funcionando. Mas eu percebo que não é só isso. Mesmo com o meu cachorro. Qual seria ajuste ao social por adaptação? Deus me livre. Então, a psicanálise, segundo Montefoschi, nas palavras de Montefoschi, não segundo, porque isso é óbvio quando a gente entende o assunto, nas palavras verbalizadas por Montefoschi tem duas opções, duas linhas de ação. Uma é repressiva, a outra é revolucionária. Eu pratico a linha revolucionária. Se a psicanálise se atém ao status quo, o que ela vai fazer como de fato a psicanálise centrada só na história pessoal, freudiana, lacaniana, só na história pessoal, acaba necessariamente por ser uma psicanálise repressora.
porque ela vai ter que encaixar de volta o indivíduo na sociedade. Ah, eu não encaixo, eu mando tudo pro inferno? Não. Eu ajudo dentro do que fizer sentido para o processo da pessoa a entender a realidade, porque a gente precisa aceitar a realidade para transformar a realidade. Para Jung, este é o conceito da individuação, né? O princípio de individuação, que é eu entrar no mundo, eu penetrar nesse mundo, transformando o mundo. Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que ter um mínimo de adaptação. Para eu poder transformar o mundo, eu tenho que ter uma outra adaptação, que é interna, eu saber lidar com meus conteúdos. Adaptação aqui significa saber lidar com o mundo externo e aprender a lidar com o mundo interno e não precisar domar, reprimir o mundo interno, porque é do mundo interno que nasce a nossa unicidade. É dessa junção, quando eu entro no mundo não como um sujeito passivo, domesticado, dócil e que abaixa a cabeça para tudo, mas entro no mundo como sujeito crítico, não um rebelde, tá? Um sujeito crítico que pode fazer a diferença. Essa é a coisa. Então a gente faz aqui psicanálise revolucionária. As pessoas que chegam para a terapia análise vêm com o intuito de mudar a própria personalidade? Não, elas não pensam nisso. Algumas pessoas, se você entender por mudar a personalidade no sentido, ninguém fala eu quero mudar a minha personalidade, geralmente não falam. Dizem que elas estão erradas, isso sim. Todo mundo acha basicamente que está errado, que é defeituoso, que é o patinho feio, muitas vezes que é a pessoa que precisa mudar. Por quê? Porque ela é minoria. Ela é minoria no ambiente em que se encontra. Família, amigos, mas começa na famíliazinha, né? Que é o nosso berço, onde tem tanto o amor quanto o pequeno inferno, né? Então, a nossa personalidade, a pessoa acha que tem que se mudar ou não consegue se mudar e se dá por vencida, então aceita de alguma forma ser errada, ser defeituosa, né? Eu vejo as pessoas com muito preconceito contra si próprias, muito preconceito. Às vezes oscilam entre se sentir uma porcaria e se sentir assim, né? Vão pro polo oposto. Mas tudo isso só traz um profundo preconceito sobre o que realmente sente e uma dificuldade de se entender. Então, o preconceito é isso, é uma visão distorcida de si, e essa visão distorcida vem dos condicionamentos familiares e sociais, porque a família não é... Por que eu falo familiares? Não porque sou freudiana, porque a família é um embrião da sociedade, né? Uma célula da sociedade que aquela família representa. Então, a família é, vamos dizer assim, na mamadeira, se você toma mamadeira, já vem toda a cultura que é dos teus pais, o modo de ver as coisas, o modo de entender o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é se apaixonar, o que não é, o que é bom, o que é errado, o que tem que ser feito, quais são os valores, tudo. Tá tudo embutido. E você, enquanto isso, você nasce com alguma coisa, você não é uma tábula rasa, você não é uma lousa sem nada escrito, que aí vem teu pai e tua mãe e escrevem coisas, não. Você nasce já com alguma coisa que é esse embrião da personalidade que precisa emergir. E aí é o teu desafio, o teu trabalho de parto para nascer. Como definir cura neste caso? Cura é conhecimento verdadeiro. A cura ocorre quando a gente chega no conhecimento verdadeiro, que é o conhecimento que produz uma mudança. A cura é liberdade de ser. Liberdade de pensar, liberdade de existir, liberdade de escolher, essa é a cura. É a manifestação da cura. E a gente tem muitas curas, inclusive, mesmo quando você já supera algumas principais, tem sempre muitas curas que a gente vai processando ao longo da vida. A cura é quando você finalmente chega num ponto. E esse ponto, às vezes, se chega nele por etapas, são capítulos, mas cada vez abre uma porta, abre mais uma porta e você vai entendendo. É só racional? Não, não é só racional, não. Porque cada entendimento real da psique implica com uma emoção.
E o grande desafio, por isso que a psicologia sozinha não serve, desculpem psicólogos, mas assim, a gente precisa ir mais fundo, porque as nossas emoções são como assim uma raiz. Imagine uma raiz dessa bem retinha que vai lá no fundo. Não tem como tirá-la assim. Ela também precisa ser compreendida. E a emoção funciona como uma cola a pensamentos, crenças, hábitos. Você não consegue mudar por causa disso. Eu gosto da palavra afeto, porque não é só emoção tipo raiva, agitação, ansiedade, alegria, não. É uma coisa que fica entre, como diz Jung, o afeto fica entre quase o físico e o emocional consciente. Porque quando eu falo alegria, eu tenho consciência. Então é um mundo subliminar, assim, até do plano da consciência, que nos amarra. E se a gente não aprender a chegar lá, não temos como mudar as coisas com formulazinhas. Não dá. E não só, nos reduzimos, nos apequenamos, nos tornamos mais estúpidos e menores e mais superficiais do que de verdade somos. Poderia dar exemplo de alguns casos clínicos que tenha te marcado, não? Muitos e muitos e muitos. Eu vou... Muitos porque são o quê? São, meu Deus, quase 40 anos que eu atendo. São muitos casos. Eu vou contar o caso do meu primeiro pacientezinho. Primeiro, tinha 7 anos o menino. E ele era violento. Naquele tempo, na Itália, né? Eu morei na minha vida inteira praticamente na Itália. E naquele tempo a gente não é que tinha remédio, coisas assim, nada disso, né? Assim, essa onda de remédios é americana porque dá dinheiro, né? E aí, o brasileiro, né? Toda a América, agora, sei lá, a Itália também vai aceitando isso. Então, esse menino era violento, tipo, ele jogava tesouras na sala de aula, derrubava cadeiras, até ameaçou de se jogar pela janela na sala de aula. Os pais, extração social baixa, ou seja, pouco educados. Pouco educado significa pouco nível escolar, baixo nível escolar. Ele machista, vinham de uma região da Itália atrasada culturalmente, historicamente atrasado, né? Uma coisa de séculos assim. Imigrantes lá para o norte, que é lugar de trabalho. E ele era extremamente agressivo. Eu fiz, na Itália a gente faz, não sei por que no Brasil, assim, os psicólogos, assim, se eu trabalho com uma criança eu tenho que ver os pais, porque eu tenho que estar alinhada, né, os pais têm que estar alinhados com o que está acontecendo, então eu via os 3. O pai, eu conto isso sempre, o pai, para vocês entenderem, né, eu tinha 23, 24 anos, o pai sentou-se ele tinha uns 30 e tantos, assim, 35 na época, que é uma boa diferença para mim. Ele sentou na cadeira na minha frente, de pernas abertas, assim, sentado como um macho. E olhou para mim e falou, para mim as mulheres valem, e colocou a mão na cintura, daqui para baixo. Esse era o pai do menino. Eu me vi metralhando o homem, assim, na minha fantasia muito rápida de 1 segundo, e continuei ficando na minha. Não dei a menor bola. Ele ficou 2 anos em sessão comigo. A mulher submissa, né? Já foi espancada. Uma vez teve um evento público e eu fui, ela foi e ela voltou. E parece que ele bateu nela, né? E o menino era o chamado Rambozinho, de Rambo, né? O Rambo, o Sylvester Stallone, que eu acho péssimo. Porque ele é um poderoso que luta sempre para si mesmo. Ele não tem coletivo, não é um herói. Ele não é um arquétipo do herói. É um meninão, filho da mamãe. Então era o pequeno Rambo do pai, o menino. E ele era o filho da mãe, assim, no sentido, o menino ele tinha um vínculo forte com a mãe dele. É o primeiro filho, o único filho, inclusive. O menino não suportava, então ele, por várias sessões, ele derrubava tudo, né? Ele brigava, ele tentava me bater, que eu não deixava, tá? Eu seguro forte, tá? E não tinha como falar qualquer palavra boa, eu notei que qualquer palavra positiva era rechaçada. Não tinha que falar nada de bom.
é um nível de neurose, isso é neurose, tá muito elevado, muito elevado. Ele tá num nível de estresse, assim, enorme. Aí, um dia, ele tava assim, ele se jogou no chão e chorava, ele derrubou minha cadeira, se jogou no chão e chorava. Eu cheguei, eu pus a mão em cima da bunda dele e apertei assim. Falei, nada. Ele parou. Ele parou. Voltou. Nunca mais aconteceu isso. E aí eu comecei a contar uma história. E eu tinha que contar a história. Com criança a gente não pode fazer um trabalho racional de adestramento, tá? Eu vejo muitos pais com criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos fazendo trabalho de adestramento, explicando para a criança que tem trânsito, que tem a conta para pagar, que papai do céu, que não sei o que. Criança, gente... Então, eu comecei a falar, eu tinha que falar, tinha que ocupar um espaço aí com coisas, tinha que colocar o positivo no lugar do negativo. Eu sou muito intuitiva, eu vi que tinha que fazer isso. E o menino não respondia, e eu fui andando, eu fui seguindo, até que ele começou a participar. Peguei papel, lápis colorido, eu comecei a fazer uns desenhos qualquer e tudo, e aos poucos foi surgindo juntos uma história que eu não tinha previsão de fazer, mas foi surgindo da nossa interação. E foi assim que deu a virada. Porque depois de 3 meses o menino não teve nenhuma crise, depois de mais 3 meses ele teve uma crise só e depois nunca mais. Qual foi a história? Para vocês verem o que é condicionamento, personalidade, etc. A história é que tinha um rei e uma rainha. E tinha também um príncipe. E tinha uma bruxa. E tinha o diabo, que instruía a bruxa. O diabo, nesse caso, como em muitos casos, simbolicamente falando, é tudo o que é contrário ao sistema. O sistema é papai e mamãe desse jeito. Então, Deus era o pai violento, submetendo a mãe submissa, o pai chamando ele de Rambozinho, porque ele quer um menino forte, poderoso, agressivo, um macho. Esse é o status quo. E esse seria Deus. Tudo que vai contra isso é o demônio, que era o que o estava infernizando. Era a força contrária, porque o menino não queria nada disso. Mas é uma criança, como que ela vai saber, como que ela vai entender, explicar, raciocinar? Não tem como, uma criança não tem nem vocabulário suficiente para entender, nem profundidade. Segundo Piaget, não tem nem pensamento simbólico nessa época da vida. Então, o príncipe... ele estava com um problema porque tem uma cena, que eu tenho os desenhos ainda, vou publicar esse caso. Ele está sentado debaixo de uma árvore e aí ele está ouvindo a bruxa o aconselha como que era, não me lembro exatamente, mas era como ele ia ficar bem. E ela estava preparando uma poção. Mas aí o menino para e fala, mas e os pais? Como que pode o menino mudar se os pais também não mudarem? Não tem como o menino mudar. É uma prisão, é por isso que ele estava tão puto da vida. Isso é uma criança desesperada. Não é uma criança com problemas, assim, orgânicos. É uma criança desesperada. E está sendo submetida a um condicionamento violento por um pai ignorante e uma mãe incapaz de se defender e defender o próprio filho. E está desesperado. E eu falei, porque os pais são burros. Então precisa dar um pouquinho. Eu acho que foi ele que falou para mim. Eu falei, o que a gente vai fazer? Ele falou, dá um pouquinho de poção para eles. Eu falei, tá, eu vou dar um pouquinho de poção para eles. Que é o que eu fiz. 2 anos de análise foi um pouquinho de poção. Para permitir que o menino superasse essa soleira, essa crise, conseguisse se tornar mais ele mesmo, desenvolver melhor a sua personalidade dentro do possível, porque o ambiente permitia. Se o ambiente é claustrofóbico, porque a mentalidade dos pais é muito pequena, é muito atrasada, né? E fora a inteligência emocional que era 0, a criança não
tem como sobreviver. E era uma criança muito sensível. E aí ele superou. Aí eles ficaram 2 anos, e tudo se normalizou. Era sessão normal. Por 2 anos eu via pai, mãe e criança, os 3 separadamente. Quando, ao término dos 2 anos, o menino já estava numa fase que ia novamente não ter uma crise, porque não vai nunca mais voltar, mas ele já estava muito maduro para o pai. O pai não aguentou. E aí o pai te retirou da terapia. Mas o pior passou. Então, esse é um exemplo. E ele brincava com o nome dele. O nome dele era Andrea, que é André em português. E ele brincava com o nome porque continha a palavra bomba, não, que continha a palavra boa palavra. O nome dele significa boa palavra. E no lugar de boa palavra, ele dizia bomba, que é a mesma palavra em português e em italiano. Porque ele sabia que ele era como uma bomba. Ele não gostava disso. Então, assim, vocês percebem que essa é uma abordagem diferente, é uma abordagem muito mais humanizada. É uma abordagem de dentro. Não é uma abordagem de cima, eu não me coloco por cima analisando o caso e dando assim, diagnósticos, né, e prescrevendo isso. Não tem nada dessas poses todas. É uma abordagem que que busca entender a alma do outro, porque quem faz esse trabalho tem uma alma, né? E conhece o que é dor, sofrimento, condicionamento, o que é busca pela liberdade. E é por esse viés que eu, pessoalmente, me relaciono com as pessoas. Tá bom? Nádia, espero ter respondido a todas as perguntas. Eu desejo a todos vocês um bom final de tarde. E até a próxima. Tchau, tchau.